Você confiaria sua vida a alguém que já te bateu com ódio nos olhos e que ainda te chama de mãe? Parece impensável, mas para Amélia, isso era rotina. Ela acordava todos os dias sem saber se iria dormir viva naquela noite. E o mais assustador, o agressor morava com ela. Era o próprio filho. Henrique. Um nome que um dia simbolizou amor, esperança, e que agora vinha carregado de medo. Aquele menino doce, que corria atrás de borboletas e dormia agarrado ao ursinho de pano, se transformou em um estranho perigoso, movido pela abstinência, pela raiva e pelo vício que devorava sua alma como fogo em palha seca. Amélia, já viúva, vivia isolada na fazenda que o marido deixou. A mesma casa onde criou o filho com todo o carinho que pôde dar. Mas agora, cada parede guardava marcas de socos, e cada móvel sabia o som do desespero. E foi no meio desse inferno diário que algo inesperado começou a se mover. Não dentro da casa, mas fora. No curral. Um touro. Negro como a noite sem lua. Chamava-se Meia-Noite. Velho, pesado, silencioso. Mas naquela noite, ele olhou para a casa com olhos que pareciam entender. E, pela primeira vez em anos, Amélia não estava sozinha. Não é raro encontrar notícias sobre mães agredidas pelos próprios filhos. Mas o que pouca gente sabe é que a maioria delas nunca denuncia. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, cerca de 16% dos idosos no mundo sofrem algum tipo de violência. E em cerca de 60% desses casos, o agressor é um parente próximo. No Brasil, de acordo com o Disque 100, foram registradas mais de 47 mil denúncias de violência contra idosos só em 2022. E a maioria veio de filhos. É uma realidade silenciosa, que se esconde atrás das cortinas, nos cômodos escuros das casas afastadas, como a de Amélia. Naquele dia, o sol nem tinha se posto quando Henrique voltou. Os passos dele já anunciavam o que viria. Pesados, arrastados, descompassados. Ele entrou como um vendaval. A porta bateu com força, e antes que Amélia dissesse qualquer coisa, veio o primeiro tapa. Ela caiu de lado, a bochecha ardendo, os olhos embaçados pelas lágrimas que nem tiveram tempo de cair. Cadê o dinheiro? Ele gritou. Era sempre assim. Toda vez que o vício falava mais alto, Henrique se transformava. Mas naquele dia, Amélia sabia que algo estava pior. Ele estava mais agressivo, mais desesperado. Henrique revirava armários, chutava cadeiras, derrubava copos. Falava sozinho, suava frio. A dependência já havia ultrapassado todos os limites. E Amélia, mesmo ferida, ainda encontrava força para tentar acalmá-lo. Meu filho, você já levou tudo. Eu só tenho essa casa e aquele touro. Ela mal conseguiu terminar. Outro tapa veio, cortando o ar. Ela caiu novamente. Mas dessa vez, algo fora da casa também reagiu. Lá no curral, o velho touro ergueu a cabeça. Meia-Noite bufou com força. As narinas se abriram, os olhos escureceram. Parecia sentir tudo. Como se aquele som seco da agressão não fosse apenas ouvido, fosse sentido na alma do animal. Enquanto Henrique destruía o interior da casa, o chão do curral começou a vibrar levemente, como se o touro estivesse reunindo algo. Algo que ninguém esperava. E naquele instante, embora com o rosto marcado e o corpo fraco, Amélia não estava mais totalmente sozinha. O perigo ainda estava dentro da casa. Mas a esperança estava batendo cascos do lado de fora. Henrique não era apenas agressivo. Ele estava quebrado por dentro. O vício que dominava seus dias já havia destruído tudo o que restava da sua humanidade. Não era mais só sobre drogas. Era sobre dor, descontrole e o vazio sem fim que ele tentava preencher à força. A dependência química é uma doença crônica, classificada pela Organização Mundial da Saúde. Não é simplesmente uma escolha, é uma prisão mental e física. Mas isso não justifica a violência. O vício pode ser tratado, mas muitas vezes ele se torna um catalisador para comportamentos extremos. Principalmente quando a pessoa perde o senso de limite. Henrique vivia em ciclos de abstinência que alternavam raiva, desespero e impulsos destrutivos. Quando não conseguia a substância, o corpo reagia com tremores, suor frio, dores musculares e confusão mental. Mas o pior de tudo era o efeito sobre sua relação com Amélia. A mulher que o criou com amor e esforço agora era vista como um obstáculo. Alguém que, na mente distorcida de Henrique, escondia dinheiro, impedia o alívio. A realidade já não fazia mais sentido para ele. Tudo se resumia a conseguir a próxima dose.
E isso ficou claro naquele fim de tarde. Enquanto vasculhava a casa feito um animal encurralado, Henrique gritava sem parar. Virava colchões, quebrava objetos, derrubava quadros. O suor escorria da testa. As mãos trêmulas batiam em qualquer coisa à sua frente. Você pensa que pode me enganar? Eu sei que tem algo escondido aqui. Amélia, encolhida atrás da mesa, tentava entender onde aquele menino doce havia se perdido. Como o filho que ela alimentou com colher e cobriu nas noites frias agora apontava uma faca em sua direção. Mas o vício não tem rosto. Não tem piedade. Ele transforma o amor em culpa. Transforma filhos em sombras. E do lado de fora, o touro sentia cada onda de fúria como se algo invisível o conectasse à dor daquela mulher. Meia-noite batia os cascos com mais força. O olhar, antes calmo, agora carregava algo diferente. Era como se a fúria dele estivesse crescendo junto com a de Henrique, mas por uma causa oposta. Henrique queria destruir. Meia-noite. Queria proteger. Não é só o corpo que apanha, é a alma que sangra em silêncio. Durante anos, Amélia aprendeu a calar. Não porque não sentisse dor, mas porque o medo falava mais alto. Ela não contava para ninguém. Nem quando as marcas ficavam roxas, nem quando os vizinhos notavam o olhar cabisbaixo, nem quando seu próprio coração pedia socorro. É assim com muitas vítimas de abuso familiar. A vergonha, o medo do julgamento, o amor distorcido, tudo se mistura. O silêncio se torna uma prisão invisível. E, com o tempo, a vítima começa a achar que merece aquilo. Amélia já não chorava com os tapas. Ela apenas fechava os olhos e esperava passar. Aprendeu a reconhecer os sinais antes de cada ataque. O cheiro do suor misturado com cigarro barato. O barulho da mochila sendo jogada no chão. O olhar fixo e desconfiado de quem já não vê mais a mãe, mas um inimigo. Ela tentava se esconder no que restava da casa, um canto da cozinha, atrás de uma porta, perto da pia. Mas nada era seguro. Naquela tarde, enquanto Henrique quebrava a última cômoda, Amélia tentava controlar o tremor nas pernas. Ela já não tinha forças. Seu rosto ardia, o nariz sangrava. Mas era como se, por dentro, algo começasse a mudar. Um cansaço diferente. Não do corpo, mas de viver assim. De acordar todos os dias com medo da próxima explosão. E foi nesse momento, quando Henrique ergueu a faca e avançou em sua direção, que o silêncio se quebrou, não pela voz dela, mas pelo som que veio do lado de fora. Um estrondo seco. Madeira se partindo. Cascalho sendo chutado com força. O touro. Meia-noite tinha rompido a cerca. Algo que ele nunca havia feito em todos os anos ali. E Amélia entendeu, naquele instante, que aquele animal velho e calado sabia, sentia, e estava pronto para fazer o que ninguém mais teve coragem, interromper aquele ciclo de dor. Por um instante, tudo parou. O tempo pareceu prender o fôlego. Nem o vento ousou soprar. Henrique, ainda de faca em punho, olhou confuso para os fundos da casa. O som que acabará de ouvir não combinava com a noite comum. Era denso, ameaçador. Era o aviso de que algo fora do controle estava prestes a acontecer. O chão da cozinha tremeu levemente. Um segundo depois, a porta dos fundos voou pelos ares. O que entrou não foi só um animal. Foi uma presença. Um símbolo. Um escudo vivo movido por algo mais poderoso do que instinto, movido por lealdade e justiça. Meia-noite surgiu coberto de poeira, os olhos cravados em Henrique como se reconhecesse ali o verdadeiro predador. Suas narinas exalavam vapor, os músculos tremiam sob a pele grossa, e seus cascos afundavam no assoalho de madeira antiga. Henrique recuou. Nunca havia sentido medo daquele touro. Mas agora, sentia. E muito. Fica longe! Gritou, a voz tremendo. Tentou parecer forte, mas seu braço tremia. Deu um passo atrás, depois outro, até tropeçar em um pedaço da estante quebrada. Amélia, caída perto da parede, observava tudo com olhos arregalados. O touro parou à frente dela, como um guarda ancestral. Henrique, em desespero, tentou reagir. Se lançou em direção ao chão, onde a faca havia caído. Agarrou a lâmina e, num movimento impensado, cravou o aço no lombo de meia-noite. O berro que ecoou naquele momento foi mais do que dor. Foi um rugido de fúria, um chamado das entranhas da terra. Mas o touro não recuou. Ele avançou. Num salto brutal, empurrou Henrique com o corpo inteiro. O impacto foi devastador. O rapaz voou contra a parede da sala, derrubando tudo no caminho. Ainda tentou se arrastar, cambaleante,
mas não houve tempo. Meia-noite investiu novamente, com força dobrada, como se carregasse nas costas a dor de Amélia, do marido ausente, e de todos os anos de silêncio. Henrique caiu. O corpo mole, a faca solta. O som da respiração pesada do touro agora dominava a casa. Tudo estava em silêncio. Mas não era mais o silêncio da opressão. Era o silêncio depois da libertação. A sala estava um caos. Estilhaços de vidro, móveis quebrados, marcas de sangue espalhadas no chão de madeira envelhecida. E, no meio daquele cenário de guerra doméstica, Amélia se arrastava em silêncio. Cada centímetro percorrido era uma batalha. O corpo doía, a cabeça latejava, o ar parecia mais pesado do que nunca. Mas ela não pensava mais em fugir. Agora, ela só pensava em proteger o que restava de si mesma. Henrique gemia, caído ao lado do sofá. Mesmo ferido, seus olhos ainda carregavam raiva. E isso fez Amélia entender, ele não pararia por conta própria. Era ela quem precisava colocar um fim. Seu olhar se fixou no armário antigo, aquele que o marido havia deixado trancado por anos. Lá dentro, guardada como memória de tempos que não voltariam, estava a velha espingarda de anticarga. Henrique também viu. E começou a rastejar, arrastando o corpo machucado, puxando com as mãos sujas e trêmulas. Queria chegar antes. Mas Amélia, mesmo ferida, reuniu tudo o que restava dentro de si. Com um último impulso de força, jogou-se contra o armário, abriu a porta e agarrou a arma. Caiu sentada, a espingarda sobre as pernas. Os dedos, manchados de sangue, tremiam. Mas os olhos estavam firmes. Henrique parou. Olhou para ela, surpreso. Você vai me matar, mãe? Perguntou com a voz rouca. Não, ela respondeu, encarando-o. Quem te matou foi o vício. Eu só estou tentando sobreviver. Nesse instante, meia-noite se aproximou devagar. O lombo sangrava, mas ele se manteve firme. Parou ao lado de Amélia, como um sentinela silencioso. Henrique tentou se levantar, cambaleando. Mas o touro avançou um passo, os chifres voltados para a frente. Não era preciso dizer nada. Ali, naquela sala destruída, a ordem das coisas havia mudado. Amélia já não era mais a vítima indefesa. Era uma mulher que, depois de perder tudo, havia reencontrado o que mais importava, sua própria voz. E então, o som distante de sirenes cortou o silêncio da madrugada. A justiça, enfim, estava chegando. Naquela noite, algo morreu dentro daquela casa, e não foi só a violência. Henrique seria levado, algemado, entre os destroços que ele mesmo causou. A justiça, enfim, seguiria seu curso. Amélia, com o rosto machucado e a alma marcada, não chorou. Não mais. Ela apenas acariciou o pescoço quente de meia-noite, agora ao seu lado como uma estátua viva de resistência. Do lado de fora, o céu começava a clarear. Não era mais a escuridão de antes. Era o primeiro traço do amanhecer. Na fazenda silenciosa, entre cacos e cicatrizes, nascia uma nova mulher. Uma que, enfim, entendeu. Sobreviver também é um ato de coragem.